E aí, turma da EJA, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E o tema que eu trago hoje, o conteúdo que eu trago para que a gente possa trabalhar, está no eixo estruturante grandezas e medidas. Noções de grandeza, comparações utilizando termos como menor, maior, igual, mais pesado, mais velho, mais alto. O que é que eu espero que vocês tragam como conhecimento? Compreender intuitivamente a necessidade das grandezas para o estabelecimento de comparações, tá? Então, como sempre eu gosto de trazer nas minhas aulas, vamos pensar um pouco? Vamos aí trazer alguns probleminhas. Hoje não vai ser só um, eu vou trazer aqui uma média de 3 probleminhas para que a gente possa debater um pouco mais sobre esse tema de hoje, ok? Observe a imagem e ordene os potes do menos cheio para o mais cheio, utilizando os números 1, 2 e 3, sendo 1 para menos cheio e 3 para o mais cheio, tá? Então vai pensando aí, ele quer que a gente ordene os potes naquele que está mais cheio, a partir do que está menos cheio até o que está mais cheio, tá? Então vai pensando, vai olhando a imagem, vai percebendo aí o que é que vocês podem resolver antes da explicação. Mas vamos para o outro probleminha, porque eu não trouxe só um, porque a gente está aí com a ideia não só de cheio, vazio, né? Mais cheio, menos cheio, mas com a ideia de trazer aí o mais comprido, o mais curto, então fazer toda essa relação, né, para que a gente, mesmo tamanho, então eu vou trazer também um problema relacionado a isso. Observe a figura e analise a alternativa que indica a comparação exata entre a cola e a borracha. Letra A cola é mais comprida que a borracha? Letra B, a cola tem o mesmo tamanho que a borracha? Letra C, a borracha é mais comprida que a cola? Letra D, a cola é menos comprida que a borracha? Então, se liga aí, né? Analisa a imagem, vejam que tem uma régua, a régua está indicando aí alguma medida em relação à cola, em relação à borracha. Vão analisando com calma e tranquilidade. Vamos para o próximo probleminha, que eu quero que vocês pensem também. Observe a imagem e responda: qual objeto é mais pesado e qual objeto é o mais leve? Opa, tem um dado aqui na balança, está indicando aí um peso, 65 gramas, tem um pote, né, com alguns objetos dentro do pote, 84 gramas. Qual é o mais pesado e qual é o mais leve? Então, vão analisando também. E, na sequência, eu trago para vocês mais um probleminha. As latas de milho da figura abaixo têm a mesma medida da base, ou seja, a base, essa parte de baixo aí de cada lata, tá? Ó, a gente pode identificar aqui também, ó, com essa parte superior, mas aí eu estou identificando base, a parte que está aí, né, em cima vamos identificar como se tivesse uma mesa aqui e as latas estivessem em cima da mesa. Então, a base tem a mesma medida. Observe-as e responda o que se pede. Circule aquela em que cabe mais milho. Marque um X na que é mais alta. Ordene as latas usando as letras A, B, C, D, da que cabe mais milho até a que cabe menos milho, ok? Então, vamos identificar isso aí, pensa direitinho, mas antes eu preciso trazer para vocês algumas noções do que é grandeza e do que é medida, para que vocês possam identificar essa relação. Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido como o tempo, comprimento, capacidade, massa, preço, idade, entre outros. Então, eu tenho grandezas que eu vou identificar. A questão do tempo, horas, minutos, segundos, né? O comprimento de um objeto, o comprimento de uma sala, né? De um espaço. Então, eu posso também ver a capacidade quanto
quanto de líquido cabe dentro de um objeto, né? Ou outros objetos qualquer também que eu posso utilizar para saber quanto. A lata de milho lá, que não tem só líquido, tem o milho em si, tem um líquidozinho, que quando a gente abre, a gente vê que tem o líquido e tem o milho. Então, tem ali uma composição dentro da lata e eu quero saber ali quanto cabe a mais, né? Quem tem mais possibilidade de ficar mais cheia do que as outras, né? Dependendo do seu tamanho. Então, a massa, a quantidade do que tem dentro daquele objeto, né? Por exemplo, eu posso trabalhar aí a massa, a questão do quilo da farinha, o quilo do feijão, então ver a quantidade que tem dentro de um pote, né? O preço, a referência da idade, entre outras grandezas. Eu trouxe as mais usuais, a que a gente utiliza muito mais no nosso dia a dia. Então, o instrumento, né? Aqui a balança, que aí ele vai pesar o quilo de um determinado objeto, né? O quilo da pessoa, a massa, né? A grandeza trabalhada aqui é a massa. Por exemplo, eu posso trazer aqui uma balança para ver o meu peso, o peso da intérprete que está aqui no estúdio, do pessoal da produção. Então, analisar o peso de cada um. Então, eu posso utilizar a balança. Existe só esse tipo de balança para ver o peso da medida de uma pessoa? Não, existe a balança que é utilizada lá na feira, né? A digital, existe a balança dos pratos, né? Então, tem várias balanças que vão ser utilizadas para cada finalidade, tá? Então, aqui a medida de tempo, que é a grandeza tempo, que eu tenho um instrumento relógio, que eu vou indicar, a unidade dela é a hora, né? Então, eu vou identificar a hora, o minuto, segundos. Aqui na questão do comprimento, a medida, né, da minha altura, quanto é a minha altura, ou a sua altura, você pode medir com o quê? Com o metro, né? A unidade metro. E aí eu posso usar o quê? Uma trena, uma fita métrica, seja lá a relação do objeto que eu esteja utilizando, que esteja relacionado a comprimento. E aqui o instrumento que a gente vai trazer aqui é a jarra medidora, tá? A unidade litro, que é onde a gente vai trabalhar a capacidade, quanto tem de litro dentro daquele pote, né? Ou numa jarra de água. Então, tudo isso eu vou demonstrar aqui para vocês, ok? Então, vamos entender o que é medida, né? Para poder a gente ir lá para a mesa e a gente ver o que eu trouxe para que vocês possam entender um pouco mais. Então, medir é comparar grandezas de mesma espécie. É quantas vezes uma cabe na outra. Então, eu fazer a relação da medida de quantas vezes um determinado objeto cabe dentro de outro objeto, né? Quantos eu vou precisar colocar dentro daquele objeto para poder caber. Então, quantas vezes aquilo cabe dentro de um outro objeto, de um recipiente, né? E outras informações. Medimos porque temos a necessidade de fazer previsões, relacionar e comparar medidas e controlar experimentos, né? Uma pessoa está fazendo um experimento, né? Quem trabalha aí com a ciência, está lá, a vacina, foram feitos experimentos, então eles foram testando uma composição e outra, então eles vão usando as medidas corretas para poder fazer a fórmula correta para aquele pesquisa que ele está fazendo, né, diante da questão da vacina, vamos trazer o exemplo da vacina, então ele vai fazer aí, né, as composições, né, utilizar a matéria-prima para poder formar a composição correta que a gente pode tomar aí a vacina. Então, vai a dica aí, hein, vai tomar a vacina, porque já voltamos para a escola. Então, tudo isso eu preciso fazer, né, utilizando medidas. Eu controlo um experimento, eu relaciono, eu comparo essas medidas e eu posso fazer previsões, que é o que a gente vai tentar fazer aqui com os objetos que eu trouxe. Alguns eu vou fazer a previsão do que é mais leve, do que é mais pesado, quantos copos de água vai caber no outro, né? Então, copos menores com copos maiores, então fazer essa relação. Então, a gente pode fazer previsões ou ter a medida precisa de quanto eu tenho nessa composição do que a gente vai trabalhar aqui. Então, não basta saber se é maior
ou menor, pesado ou leve. É preciso saber quanto é maior ou menor, ou quanto ele é mais pesado ou mais leve. Então, medida, eu relaciono essa questão. Eu tenho aqui, eu posso pegar e ter uma ideia, uma previsão do objeto que é mais leve e que é mais pesado, porque o mais pesado ele vai fazer um peso maior na minha mão, né? Quando eu estou testando, e o outro vai ficar um pouco mais leve. Então, eu posso fazer isso, mas se eu souber a medida de cada um, eu vou ter a ideia precisa de quanto pesa aquele objeto. E aí eu vou ter a referência. Quanto maior o peso, mais pesado. Quanto menor o peso, mais leve. Então, tem toda essa relação que é importante que a gente entenda, ok? E aí, qual é o animal mais pesado? Então, a princípio, a gente olha o elefante e o cachorro, a gente está fazendo uma previsão pelo tamanho do animal. O elefante, ele é mais pesado do que o cachorro, né? Aí, esse cachorro aí pequenininho, né? Se tiver um cachorro maior, será que ele vai ser mais pesado do que o elefante, né? Nessa previsão, a gente chega à conclusão que não, que o elefante ele é bem maior do que o cachorro, ok? Então, só uma referência. E aí, essas grandezas e medidas, é importante que a gente perceba e analise a identificação da grandeza de um objeto ou fenômeno a ser medido. O que vamos medir, tá? Então, se eu vou trabalhar com medida de comprimento, se eu vou trabalhar com a medida de massa, com a medida de capacidade, então eu tenho que analisar o que eu vou medir e fazer comparativos, tá? Dentro de cada noção de medidas, dentro de cada quadro de medidas que a gente está trabalhando. Comparação entre dois ou mais objetos que possuem a mesma grandeza. Foi isso que eu acabei de falar em outras palavras, tá? Então, eu preciso saber comparar o que tem mesma grandeza. Então, se eu vou medir comprimento, eu tenho que pegar dois objetos e medir o comprimento dele em relação um ao outro, né? Se eu vou trabalhar com capacidade, eu tenho que medir quanto líquido cabe em um recipiente a mais que o outro. Então, fazer essa relação. Estabelecimento de uma unidade de medida comum ou padrão, que permita quantificar a grandeza com mais precisão. Que aí vocês vão trabalhar isso com os professores de vocês, que aí eu vou para a questão das medidas dos palmos, dos passos, que são as não padronizadas, e as medidas padronizadas que estão identificadas dentro de cada, né, grandeza, comprimento, dentro do comprimento, da massa, da capacidade e assim sucessivamente. Então, uma medida, ela expressa por um número, ok? Então, guarda isso, essa dica aí para que você não esqueça jamais. Beleza? Então, vamos lá. Eu não vou solucionar agora, porque eu quero ir para a mesa e eu quero que vocês percebam essa relação. Eu vou fazer algumas demonstrações para que a gente possa resolver os problemas, ok? Então, vem comigo. Eu trouxe uma balança, vocês podem perceber que ela está funcionando, ó. Aqui aparece uma numeração, eu estou balançando, aí está mudando a numeração, tá? Mas quando eu colocar na mesa, vocês não vão conseguir perceber essa numeração, que a câmera não consegue chegar até ela. Mas eu vou fazer, né, a pesagem dos objetos que eu tenho aqui e vou dizer para vocês a numeração que foi dada, a medida que foi dada, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, essa é uma balança de cozinha, tá? Não é a balança apropriada que é utilizada para medida de altura, de peso de uma pessoa, né? Para o peso de uma pessoa, e nem é utilizada habitualmente lá nas feiras, né? Que nas feiras a gente sabe que tem a digital, essa é uma digital, mas ela é diferente, ela é maior, tá? E tem também a da balança, né? E aí são balanças diferentes aí que tem os pratos, as bandejas, ok? Então, vamos ver aqui. Eu trouxe esse objeto, que aqui eu trago no formato de 2 paralelepípedos. E aí, se eu colocar um em cada mão, eu consigo perceber, ter uma noção de quem é mais pesado e de quem é menos pesado, né? Quem é mais leve. Então, o que é que eu posso perceber aqui? Que esse objeto aqui, ele é mais leve, porque ele não pesa tanto a minha mão, e esse aqui já dá um peso maior. Se eu colocar aqui na balança, ele vai me dar a medida precisa desse objeto. Então, a gente pode perceber aqui que ele pesa 194 gramas, ok?
Então, vou pesar agora esse outro objeto, tá? Ele pesa 44 gramas. Vejam a diferença de um objeto para o outro. Então, esse é mais pesado e esse é mais leve. Na previsão, sem eu ter a medida exata de cada um, eu consegui perceber isso pelo peso que cada um fazia em cada uma das minhas mãos, né? Mas, mais precisamente, sabendo a medida, né, desse objeto, o peso, quanto ele pesa, aí eu tenho a noção de quem é mais pesado e de quem é mais leve, ok? Posso testar também, ó, com esses dois caderninhos aqui que eu trouxe, um mais fininho, o outro mais grossinho. Então, a gente vai ver aqui aí o tamanho também diferenciado. Então, ó, 138 gramas, isso aqui vai ter, tá? Veja que eu não trouxe alimentos, eu trouxe outros objetos, mas aqui a balança, ela pesa em gramas. Então, eu estou aqui uma questão de vendo quantidade de gramas desse objeto, 138. E esse aqui, eu tenho 31 gramas, ok? Por que eu não trouxe a outra balança? Porque não consegui encontrá-la, então essa aqui trazia um pouco da noção do que a gente precisava trabalhar. Ok? Eu tenho aqui, ó, um mesmo objeto, né? Um adaptador de carregador de celular, que eu tenho aqui, e aí, ó, tem o mesmo formato, o mesmo tamanho, então possivelmente os dois têm a mesma medida. Passou só um pouquinho, porque a fabricação são diferentes, então ele passa só um pouquinho, mas a ideia que dá é que ele tem a mesma medida, ok? Quando a gente olha, mas no peso um deu 45, o outro passou só um pouquinho, 46, ok? Então, vamos lá. A mesma coisa, ó, eu posso utilizar com isso. Aqui eu não vou medir a quantidade de líquido que há em cada objeto, ok? Eu vou apenas ver a grama, 40 gramas deste aqui, que é o álcool em gel, e esse aqui, o frasquinho com álcool, 70, 112 gramas. Ok? Então, a gente percebe que este é mais pesado do que este. Outra coisa que eu quero que vocês percebam aqui também é a questão do trabalho com capacidade, tá, gente? Deixa eu só trocar aqui, porque fica melhor para vocês perceberem. Eu trouxe aqui uma garrafa de água com 1 litro de água, tá? Tá aqui, ó, em 1 litro de água, tem a marcação, enche 1 litro de água. Um medidor com 500 ml, tá? A medição dele vai até 500 ml. E 3 copos diferentes aqui. Será que eu consigo encher este recipiente com a mesma quantidade de copos desse? Se a gente perceber, são tamanhos diferentes. Então, eu vou usar mais quem? Mais esse copo, né, que ele é menor, do que esse. Então, eu vou fazer alguns testes aqui rapidinho, certo? Para que a gente possa compreender. Um copo desse, será que vai encher esse recipiente aqui os 500 ml? 2 copos desse. Olha quanto eu vou demorar. 3, né? 4 copinhos, olha quanto eu enchi só. 100 ml, tá? E aí, não vou continuar por causa do nosso tempo, eu vou testar, tirar essa água daqui, colocar neste copo branco. Olha, 100 ml, vocês não conseguem ver, mas ele chegou até aqui, ó, nesse copo. Ó. Então, a gente já percebe que esse aqui vai ter uma quantidade menor de líquido do que esse, tá? Então, vamos testar aqui quantos copos. Vejam que 4 copinhos só foi 100 ml. Vamos testar 2 copos desse grande aqui nesse recipiente. Olha que eu já cheguei, ó, a mais de 100 ml. Está próximo de 150 ml. Um copinho desse, tá? 2 copinhos desse. Eu vou chegar a quanto? Olha que eu não estou enchendo ele totalmente. Passou um pouco de 250 ml, ok? Então, a gente percebe que as capacidades são diferentes dependendo do recipiente. Essa é mais ou menos a ideia que a gente tem. Então, a gente precisa ter essa noção de medida para que a gente possa compreender. Então, vamos à resolução dos nossos probleminhas, que não irá demorar muito. É rapidinho, é só a gente entender
e solucionar. Aqui ele pediu o quê? Ele quer saber os potes do menos cheio para o mais cheio, identificando pelo número 1, 2 e 3. Então, quem é o menos cheio? Olha aqui onde apareceu o número 1, o do meio, tá? Por que ele é o menos cheio? Porque ele não tem quase quantidade nenhuma aí do componente que está dentro desse recipiente. Já o outro, ele tem aqui, ó, uma quantidade abaixo da metade. Então, ele tem aí um pouquinho mais, né, de quantidade. Então, esse seria o número 2. E o mais cheio, que você vê aqui o pote totalmente cheio até a parte superior do pote, número 3. Então, o do meio é o 1, o 2 e o 3, que é o mais cheio, é esse do lado daqui, que fica do meu lado aqui. Ok? Deu para entender? Vamos para o próximo problema. Agora ficou muito fácil. Eu não trouxe a régua, né, nem trouxe a fita métrica, mas são as que nós utilizamos para ver o comprimento de um objeto, né? Comprimento de uma pessoa, a altura de uma pessoa. Então, a gente usa a fita métrica. Aqui, a régua eu utilizo para saber a medida de um desenho, né? Quanto eu vou medir. Então, ajuda na representação do comprimento, do trabalho com comprimento. Então, ele quer saber a comparação exata entre a cola e a borracha. Se a gente observar a figura, quem é maior aqui? Não é a cola? Né? Ela vai ter o mesmo tamanho da borracha? Não, a cola ela é maior do que a borracha. Então, a cola é mais comprida que a borracha. Tá? Então, a medida da cola, ó, 10. Se a gente olhar aqui a régua, né? 10. E a borracha, 6. Então, ela é mais comprida, a cola, do que a borracha. Então, automaticamente, a gente chega na letra A. A gente não precisa nem analisar as outras, porque a resposta já está aí, só da gente perceber a figura. Ok? Então, no próximo problema, o que é que a gente encontra? Observe a imagem e responda. Qual objeto é o mais pesado e qual objeto é o mais leve? Então, quando a gente percebe aqui, lembra lá da balança que eu trouxe, que a gente viu a medida, né? A gente viu, eu falo medida porque a gente está trabalhando com a medida que é o peso, né? Eu estou fazendo a medida, né? Trabalhando o peso. Veja aqui, ó, gramas, tá? O peso, que é como a gente viu lá, de cada objeto que eu trouxe. Então, o dado pesa 65 gramas. Em relação ao pote, que tem esses objetinhos aí dentro, né? Que pesa 84 gramas, o dado é mais leve e o pote é o mais pesado. Então, o que é que a gente tem aí? Mais leve o dado, que mede 65 gramas, e mais pesado o pote, que mede 84 gramas. Ok? Deu para entender? Então, vamos seguir para o próximo problema e último problema que a gente trouxe aqui. As latas de milho da figura abaixo têm a mesma medida da base. Observe-as e responda o que se pede. Circule aquela em que cabe menos milho. Olhando assim para essas representações, para a figura, o que é que a gente tem aí? Aqui cabe menos milho. Então, circulei aqui, aqui cabe menos milho. Por que essa? Ela é mais achatadinha. Se ela tem a mesma base, então não vai ter alteração em relação à base, mas em relação à altura de cada lata, tá? Então, quanto menor a lata, vai caber menos. Então, a lata que cabe menos é essa aí que a gente circulou, né? Ele pede para circular. Marque um X na que é mais alta. Olha mais alta aqui, ó, em relação às outras, né? Então, eu tenho que ver o comprimento dessa lata. Essa é a mais alta. Então, ordene as latas usando as letras A, B, C, D ou D. Da que cabe mais milho até a que cabe menos milho. Então, vamos lá. Quem é a primeira? Quem é que cabe aí mais milho? Vamos ver. Letra A, né? Eu tenho que identificar da que cabe mais, a que cabe menos. Então, letra A lata mais alta. Letra B, a que está aqui, ó, na sequência. Isso, apareceu. Aqui ao lado da lata mais alta, ela é intermediária em relação às outras. E aí, a letra C, essa outra lata aqui, opa, apareceu. E letra D, aqui que cabe menos. Ok? Deu para entender? Tranquilo? Então, finalizamos a aula de hoje. E hoje aprendemos que grandeza
é tudo aquilo que pode ser contado e medido. Medir é comparar grandezas de mesma espécie, quantas vezes uma cabe na outra. Medimos porque temos a necessidade de fazer previsões, relacionar e comparar medidas e controlar experimentos. Então, as nossas referências, e eu só tenho a agradecer por mais esse momento de estar aqui junto com vocês nesta aula que é muito gratificante. Então, te espero. Próxima terça-feira estarei aqui no mesmo horário te aguardando. Vem comigo. Até lá.